Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que irmãos de mesmo pai e mesma mãe recebem o dobro do valor da herança em comparação ao meio-irmão? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sucessões na Prática, né? E hoje nós vamos falar sobre a herança repartida entre irmãos. Quando alguém morre sem deixar testamento, a sucessão será legítima e seguirá a ordem de vocação hereditária. Mas o que seria isto? Consiste numa ordem preferencial de classe de herdeiros a ser seguida, tá? Com base no grau de proximidade destas pessoas com o falecido. É o legislador quem vai presumir esse grau de proximidade, né? E vai trazer aí no artigo 1829 do Código Civil quem seriam estas pessoas, a começar pelos descendentes, ascendentes, o cônjuge e os colaterais em até o seu quarto grau. Então, na prática, ficaria mais ou menos da seguinte forma. Se uma pessoa falece deixando descendente e ascendentes, somente os descendentes dessa pessoa seriam chamados à sucessão. Isso porque há um entendimento de que a existência da classe mais próxima, nesse caso dos descendentes, exclui o direito daquela classe mais remota, daquela classe mais distante, tá? Que nesse caso aqui seriam os ascendentes. Então, para que esta outra classe viesse a receber, né, a classe dos ascendentes, por exemplo, nesse caso aqui, não poderiam existir descendentes, tá? É claro que aqui existem outras questões a serem consideradas, como o direito de representação ou o regime de bens de um casamento, se o falecido ele era casado, tinha algum tipo de união. Mas isso aqui vai ficar um tema para um próximo vídeo, tá? Onde a gente vai tratar de forma mais detalhada, tá bom? Vamos nos ater aqui apenas a essas questões. Então, há ainda a possibilidade de uma pessoa falecer sem deixar nem descendente, nem ascendentes, tampouco cônjuge. E nesse caso aqui, serão chamados a suceder os colaterais em até o seu quarto grau. E é aqui que começa toda a polêmica, né? Isso porque o artigo 1841 do Código Civil, ele vai nos apresentar aí duas figuras, tá? A figura do irmão bilateral e o irmão unilateral. O irmão bilateral é aquele irmão que é irmão por parte de pai e parte de mãe. E há um entendimento aqui de que esse irmão, por ser parente em linha dupla, ele possuía essa dupla ligação, tanto da parte materna quanto da parte paterna, ele teria direito a uma porção dobrada da herança, né, em detrimento do irmão unilateral, que seria também conhecido como meio-irmão, né, que seria só o irmão por parte de pai ou por parte de mãe, tá? Então, vamos exemplificar isso aqui para deixar um pouco mais claro, né? João solteiro, tá? João não tinha filhos e seus pais já eram mortos à época de sua morte. Então, João morre e não deixa nem descendentes e nem ascendentes, tampouco cônjuge, tá? E os parentes mais próximos que João tinha eram dois irmãos. Mateus, tá? Mateus era irmão por parte de pai e parte de mãe, então ele era irmão bilateral. E Carlos, irmão somente por parte de pai, o irmão unilateral, tá bom? Vamos considerar ainda que João não deixa testamento, tá? Então a sucessão aqui nesse caso será legítima e seguirá a ordem de vocação hereditária, conforme estabelece a lei. Nesse caso, a lei vai dizer que, não havendo descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, serão chamados a suceder os colaterais em até o seu quarto grau. E como a existência da classe mais próxima exclui a existência da classe mais remota, né? Então não vamos falar aqui em tios e sobrinhos, por exemplo. Serão os irmãos chamados a suceder. Então, vamos considerar ainda que João, ele morre deixando um patrimônio de 300 mil reais, tá bom? Então, nesse caso, a partilha ficará da seguinte forma. 300 mil reais, né, dividido para os dois irmãos em partes iguais. Não é isso? Tá correto? É errado, pessoal. Isso porque nós estamos falando aqui de figuras distintas, né, distintas para o Código Civil. Os irmãos bilaterais, eles terão um peso maior, eles terão um peso 2, tá? Em detrimento dos irmãos unilaterais. Então, a partilha vai ficar mais ou menos da seguinte forma. Nós vamos considerar aqui que o irmão bilateral, ele vale por 2, tá bom? Ele vai receber sempre o dobro, né? Então, vamos dividir aqui a herança em 3, tá? Os 300 mil nós vamos dividir em 100 mil, 100 mil e 100 mil. Nós temos aqui 3 partes da herança. 2 dessas partes, no caso 2/3, equivalentes a 200 mil, vão ficar para Mateus, o irmão bilateral, o irmão que é por parte de mãe e parte de pai, também conhecido como irmão germano, tá?
E 100 mil, que é equivalente a 1/3 da herança, vai ficar para Carlos, que é o irmão unilateral. O irmão somente por parte de pai, né? O meio-irmão. Bom, pessoal, espero que tenha dado para entender, tá? Aqui só vai haver essa distinção quando houver a existência de irmãos bilaterais e unilaterais concomitantemente, tá bom? Não havendo, se houverem somente irmãos unilaterais ou somente irmãos bilaterais, todos receberão partes iguais da herança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender. Se ficou mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu respondo mais tarde. E se isso é justo ou injusto, eu já não sei. O que eu sei é que temos que estar por dentro disso, né? Porque é o que o Código Civil nos traz, entendeu? Então, precisamos sempre, né, aprender um pouco mais. Então, recomendo o vídeo para algum amigo, alguma amiga que talvez não saiba disso, né? E é isso, pessoal. Fiquem ligadinhos nos próximos conteúdos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!